Lariucci aqui diretamente da NCC 8374, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. É com você, Wendel, fala aí. SG7 Meretriz 4 no ar. Aqui quem fala é o Wendel Garofalo e Marcos Lariucci. E você está sintonizado no Imortais na Estrada, o podcast que mistura aventuras, mitos e muita resenha boa. Acelere com a gente, porque a viagem só está começando. Episódio de hoje: Destrinchando o Cálice dos Hereges, parte 2. Saudações, mortais, calor dos infernos. Saudações, mortais. Bem-vindos ao Rio de Janeiro. Isso aí. Pra quem fala Rio 40 graus, esqueceu que é 40 graus, 8 horas da noite. Pois é. Vamos lá, gente. Voltando aqui ao Cálice dos Hereges, vamos terminar a segunda parte dele. Mas antes, vamos fazer um pequeno recap do que aconteceu semana passada para vocês não se perderem. Mas antes de começar, lembrando que semana passada teve a estreia do Ceifador e durante o final de semana todos os livros estavam downloads de graça. Espero que todo mundo tenha feito o download, os links estavam lá. Cada um baixou o seu. Para quem não fez, vou deixar o download aqui, só que agora tá pago. Vai pagar caro pra caraca em cada e-book lá, né, Lariucci? R$3,99. Não dá nem um cafezinho na padaria. Então, fazendo uma recapitulação rápida aqui. No ano de 1242 é quando a história se passa durante a Cruzada Albigena. A gente tem um personagem que saiu da sua reclusão, que é o Nicolai, porque ele recebeu uma mensagem de uma feiticeira para poder tentar conseguir o que ele tanto almeja, que é a busca do fim da sua imortalidade. Ele vai até a Inglaterra, reencontra o seu companheiro de viagem, Mac Brighton, e de lá eles partem. Eles vão partir para a França, mas a gente chegou exatamente no momento em que eles se reencontraram. Isso, a gente ainda apresentou também o antagonista deles, o Donovan. Apresentamos a Filha da Lua, apresentamos também a Astarela, aquela entidade feérica que acompanha o Brighton. E agora... Então tá quase todo mundo aí apresentado. Isso, agora a gente vai para o segundo núcleo, né, que são os personagens coadjuvantes. Esses aí que a gente apresentou são os personagens recorrentes em todas as histórias dos Imortais. Sim. Então agora vamos começar aqui com o capítulo 4, o desagravo de Henry. Aqui... E a gente tá falando de Henrique III, rei da Inglaterra. Eu falei Henry na intimidade, né? Não, ele tá escrito como Henry. Por quê? Nós mantivemos os nomes originais dos personagens históricos conforme eles são ditos nas suas línguas nativas. Pro terror de muita gente, né? Não, é para aquela história, né? De repente a gente não pegar um Clark Kent e chamar de Eduardo Kent. Pois é. E aquela coisa que a gente fala, né? É a imersão. Ou isso virar Miriam Lane. Imersão. Então, o rei Henrique III da Inglaterra, na verdade, era o Henry III. E aqui a narrativa, ela muda um pouco o foco. Ela não tem aquela coisa de ação. Aqui ela mostra aquela trama política. E é onde a gente tem como foco aqui, nos capítulos anteriores, no prólogo e no capítulo 2, a gente teve o Nicolai como principal. Aqui o foco é o Brighton. É o Brighton e toda aquela rede de ações que ele tomou durante a imortalidade dele, durante os anos de vida. Porque o Brighton, ele é um personagem que ele atua na história, nos fatos históricos. Ele tem aquela coisa de se envolver nos acontecimentos ali de onde ele está. Ele não é apenas um espectador, né? Não, ele está ativamente envolvido nos fatos históricos. Vocês vão poder ver claramente nesse capítulo, porque o Henry, ele consegue envolver mais uma vez na trama dele ali, justamente porque ele está envolvido, ele está diretamente relacionado aos fatos históricos. É legal, porque quando eles chegam ao templo,
aonde está todo mundo reunido ali. A história... O templo é a sede dos Templários. Pois é. A história ela entra no ambiente de poder institucional. Os Templários, eles não são místicos, eles são banqueiros, são estrategistas e intermediários entre reis. É nesse cenário que a gente reencontra o Nicolai de uma forma quase fantasmagórica. Cego, silencioso, mas muito dominante. Ele também... Apesar de tudo, da gente tratar aí a parte fática dos Templários, não deixa de ter, tá, gente? Aquela veia mística e esotérica que, inclusive, conecta os Templários com outra sociedade secreta que é a herdeira, vamos dizer assim. É interessante porque nem todos que estão ali sabem da condição do Nicolai e do Brighton. Não. Poucos ali. É dito por um, se eu não me engano. O Henry mesmo não faz ideia. Inclusive ele Não, questiona. o Henry não faz ideia. É isso aí. O Henry olha pro Brighton e fala assim: eu lembrava de você, achei que você fosse mais velho. Não, e o Nicolai dá conselhos, tem aquela coisa, conselhos de um cara cego. Pô, fala sério. É muito legal ali que quando eles estão discutindo, a gente coloca o segredo do Nicolai bem à prova ali, de forma discreta, que é aquela coisa que até hoje ninguém comentou comigo, eu não sei se as pessoas pegaram. E como eu destrinchando, eu acho que é hora de a gente revelar, não 100%, eu não vou dar nome às coisas não, mas vamos explicar uma coisa bem interessante aqui. Chega um momento de tensão em que eles começam a discutir política, de falar que eles têm que fazer isso, que eles têm que fazer aquilo, e Nicolai está com foco só em atravessar o mar. Porque O Canal da Mancha ali para chegar na França. Porque afinal de contas eles só estão ali porque eles não têm como atravessar. É exatamente isso. Porque nesse momento é aí que entra a beleza do negócio. A história do mundo real interferindo na história da fantasia. Nesse momento, o rei da Inglaterra, ele estava tendo um arranca-rabo com o rei da França, por causa de umas terras lá que, era aquele negócio meio nebuloso, que era de um ou era de outro. As famílias tinham laços ali que misturava tudo, a família real da França com a família real da Inglaterra. E naquele momento, o Henrique III da Inglaterra, ele estava querendo quebrar o pau lá com o Luís IX da França, por causa dessas terras, no condado lá que ele achava que tinha que ser do irmão dele, e o rei da França pegou. Então, ele tinha ocupado todos os navios que poderiam fazer aquela travessia para ele, para levar os exércitos dele para a França. E é somente por isso que o Nicolai e Brighton eles vão para lá. Senão eles não tinham nem passado por ali. Isso é porque eles não têm como atravessar. Todos os navios estão comprometidos com o rei. E aí eles usam dessa influência, como nós dissemos antes, o fato deles serem templários ou terem essa proximidade com os templários. Na verdade é dito depois, vocês vão ficar sabendo que eles são dois dos templários originais. A gente mostra isso no Sacrifício dos Puros. Sacrifício dos Puros, pois é. Então, os imortais, o Brighton e o Nicolai, têm essa relação com os templários. Eles vão aproveitar dessa relação, dessa influência, para tentar forçar ali uma barra para conseguir atravessar num desses navios que está servindo ao rei da Inglaterra. Não estão entrando ali porque eles acreditam na missão dos templários, eles não estão ali por isso. Ou nos objetivos do rei e tal. E aí, o que acontece é que o rei da Inglaterra, ele fisga o Brighton aonde ele é mais suscetível, na honra dele. Ele vai apresentar um prisioneiro que está na Torre de Londres, é o Clifford ap Schwehen, é um nobre galês, na verdade um príncipe galês, que foi, depois vocês vão ver, ele conversando com o Brighton conheceu ele criança, e ele agora é um homem velho.
É um cara de uns 40 e poucos anos. E ele fala isso com o Brighton: você me abandonou. Porque o Brighton era amigo de campanha do pai desse cara. Aí mostra esse envolvimento do Brighton com a história. E Brighton abandonou ele mesmo. O Brighton abandonou ele mesmo. No final das contas, ele fala assim: ó, eu vou ajudar pelo teu filho, não é por você, entendeu? Você, porra, é grande barbado, se vira com teus problemas. E por fim, é desse jeito que o rei da Inglaterra consegue envolver o Brighton e o Nicolai nas disputas dele por terra lá com o rei francês. O Nicolai não vai nem um pouco feliz com isso. E aí era aquela parte que eu estava falando. Tem uma hora que eles estão discutindo. Na hora que eles estão discutindo ali um monte de coisa, aí começa a falar de política, começa a falar disso e daquilo, falar um monte de coisa ali que só tá atrasando. É como se o Nicolai toda hora estivesse olhando pro relógio. Caraca, o tempo tá passando, esses caras estão falando, estão batendo papo aqui. Perdendo tempo aqui, né? Nicolai levanta, ele dá uma porrada na mesa com as mãos, que aí começa um zumbido tomar conta todo mundo fica em silêncio. Então vem um zumbido que toma conta de todo o ambiente ali, que emana do Nicolai. E uma luz azulada por baixo da roupa. Eles olham para ele, eles têm a impressão que tem uma luz azulada vindo por debaixo ali. Isso aí já é a gente dando a dica que o Nicolai usa alguma coisa poderosa por debaixo da roupa. Pode ser uma coisa mágica, pode ser outra coisa, não sei. Mas talvez... Não vamos falar agora. Não. Eu não quero falar isso agora, não. Quero que as pessoas prestem atenção e criem as teorias. Quer dizer, isso mostra por que no capítulo 1 o Brighton tá todo estrupiado e ele tá inteiro. É uma das coisas, isso aí. É uma das coisas que mantém ele assim. Mais pra frente a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. E aí, o Brighton é fisgado, o Nicolai vai porque não tem escolha ali. E capítulo 4, Lembranças. Esse aí é um capítulo bem assim, pessoal. Ele vai revelar muito mais camadas do Nicolai e do seu antagonista, Donovan, Caius Lúcius. Ele é apresentado, o Nicolai vai apresentar ele como Caius Lúcius. Mas o Brighton lembra dele como Donovan, ou Donovan. Porque eles se conheceram ali. Aí é legal, né? Porque o Nicolai vai contar e o Brighton não vai se ligar. Que é o mesmo cara que eles enfrentaram um tempo atrás. O Brighton, ele fala, é o Donovan, é o cara lá do Som da Perseverança. E é legal porque nessa parte eles não sabem que o Donovan está envolvido nessa história. Ainda. Ele só tá contando o que tá contando ali porque o Brighton tá lá, tudo daquele jeitão dele. Ele vai e chama o Nicolai de amigo, o Nicolai, pé da vida, fala pra ele: você não é meu amigo, cara. E vai embora, se tranca no quarto. Uma ferramenta. E se tranca no quarto pra dormir. Aí ali a gente começa a ter, que o Nicolai começa a ter um leve devaneio, que ele conversa com a Selena, que foi aquela que ele encontrou no capítulo 2, no capítulo 3, perdão. Será que ele conversa com ela realmente? Será que ela realmente tá ali? Será que é uma coisa da imaginação dele? Isso a gente deixa... Será que ele tá só pirando mesmo? Pois é, que você percebe que a cada momento o Nicolai tá mais no limite. Depois, quando ele chega no dia seguinte, que ele vai e conversa com o Brighton, aí ele resolve explicar mais pra ele sobre o que aconteceu. É quando ele conta a história. É quando ele conta a história de que ele foi usado, né? A gente pode falar assim. Ele estava vivendo, ele estava vivendo como um criador de cabras, né? Cabras, ele tinha se tornado ali uma pessoa normal, né? Normal dentro do possível. Sim, localizar dentro do tempo. Eles estão ali no ano 40 e pouco, ali na Judéia, numa terra ali onde tinha acontecido algumas coisas bastante importantes para a nossa sociedade ocidental hoje em dia. O Nicolai está vivendo com uma versão da Selena ali, quando o Caius Lúcius retorna, reencontra ele e começa a dizer que decifrou a profecia. A profecia. Que, ele tá ali felizão, né? Pois é. Ele tá lá com o lado...
A versão da Selena que tá com ele dessa vai se chama Elisheva, que é o receptáculo da Tiana, né, no momento. O Caius Lúcio ele se infiltra ali lentamente, manipula, observa, seduz. E aí o que acontece? Vai fazendo o que ele faz de melhor. Pois é. Aí ele vai movendo, vai descendo, manipulando. Ele convence o Nikolai e a Selena, a Elisheva, a Tiana, seja como o pessoal quiser identificar ali, para poder fazer um ritual. Ele vai com ela, e aí quando o Nikolai chega lá, que é o... como é que é? Uruk, o nome? É, Uruk. São as ruínas da cidade de Uruk, na Babilônia. Ele leva a Elisheva para lá e ele sacrifica ela brutalmente. Mas brutalmente mesmo. E isso é mostrado explicitamente no que acontece com ela. Nikolai explode de raiva, de ódio. Detalhe. Ali, Caius Lúcio era mortal. Sim. Ele não era o imortal que tá aqui hoje. Ele era mortal. Nikolai chega lá, explode. Aí vem a pulga atrás da orelha. Vem a pulga atrás da orelha, Wender. Sim. Ele era ou não era? A gente conta que ele não era. Não, o Nikolai conta que ele não era. Então, não. Quando eu digo a gente, o Nikolai conta que não era porque não tinha motivos para ele ser. Ou talvez o Nikolai conheceu ele ali como um tribuno romano ali na Judéia, durante aqueles acontecimentos que todo mundo está careca de saber quais foram. Ele se une ao Nikolai para buscar conhecimento a respeito da imortalidade. Como esse Bilu, né? Buscar conhecimento. E aí, o que acontece é que Nikolai, depois de muitos anos vagando pelo Oriente com ele, Nikolai retorna para viver a vidinha que ele estava vivendo ali, tranquila, criando umas cabritinhas lá, com a Selena dele. E de repente me volta Caius Lúcio completamente mudado, depois da peregrinação dele pelo Oriente, e ele fala pro Nikolai: olha, eu decifrei a profecia, vou conseguir te tornar mortal. Não é? Agora eu sei lidar com esse negócio de imortalidade. Mas aí o que o Nikolai conta pro Brighton é que ele faz o seguinte ele quando ele mata a Selena, Nikolai ele trucida, mas não mata o Caius Lúcio. Abandona ele ali para ele morrer lentamente. Pois é, e sem ele perceber, ele completou o ritual que é o que deu a imortalidade ao Caius Lúcio. Que aí a gente faz aquele paradoxo central da saga, né? Ele criou o próprio antagonista que vai ficar ali com ele. Podemos partir agora, então, cara, para o capítulo 7. Deus louvou. Significa Deus quer assim, ou Deus o quer, Deus assim o quer. Era o grito de guerra dos templários, não dos templários, dos cruzados da primeira cruzada, que foi de onde saíram os templários. Esse capítulo ele vai começar com uma virada importante. A história vai se dividir aqui em 3 frentes, mas todas, obviamente, conectadas, né? É a chegada de Nikolai e Brighton ao sul da França, a movimentação oculta de Donovan e a corrupção total de Gustav, que após ter participado daquela festinha estranha com gente esquisita lá do Donovan... Pois é, eu não queria dizer, mas foi isso. Ele começa a mudar. Aí a gente vai vendo, né, que ele vai mudando não é por intenção própria, que ele se questiona essas mudanças. Mas vamos lá. Aqui a gente já mostra que o sobrenatural, política e religião tá tudo envolvido. Tudo envolvido, tudo junto e misturado, porque já começa o capítulo no porto. Ele chegando no porto, se não me engano, numa cidade chamada Royan, exatamente. Ó, galera, os nomes em francês aí, tá? A gente vai pronunciar errado. Então, pros críticos aí, pode descer a lenha que a gente vai pronunciar errado mesmo. O cara pronuncia HL contigo e não pronuncia francês. É um preguiçoso mesmo. Um eu estudei, o outro é só fazer biquinho. Olha lá, o capítulo ele começa no porto de Royan, realmente. E tá lá aquela movimentação, as tropas descendo dos navios, carga e blá 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 e tal. Desce as coisas do pessoal, cavalo, alforge. E aí tá lá o Nikolai, mais afastado um pouco,
e o Brighton descendo as coisas deles do navio. E encontra ali quem? O Brighton tá fazendo aquele lema, né? De gentileza gera gentileza. Vê o mendigo ali, vou fazer minha parte. Aí, pô, o mendigo tá ali com um alaúde velho, cantando e tal. O mendigo cego, sem perna. Aí ele vai e pega o alaúde dele, cara, pô, que ele tratava com tanto carinho, e dá o alaúde pro cego. Aí o cego já vai, pega o alaúde e começa a cantar aquela velha canção. Seven deadly sins, 7 ways to win, 7 holy paths to hell, your trip begins. Pois é. Ele chega, faz isso aí. Nicolai depois, quando encontra o Bright, fala, porra, tu tá demorando pra caraca. Não, eu tava ali fazendo uma boa ação. Nicolai para, olha pra ele. O Bright, entre todos os cheiros que deveriam ter nesse porto, marisia, sal, peixe, urina, tinha um que não deveria ter aqui. Qual, Nicolai? Enxofre. O Brighton olha pra trás na hora e... Cadê o menino? Cadê o cara? Porra, o cara não tinha perna. Ele some assim. Cadê o mendigo? Mas isso aí é só uma coisa plantada, a gente não diz o que é. Corta para a Baviera. Isso, volta lá no nosso amigo Donovan. Ele tá falando com uma sacerdotisa oráculo, né, para obter algumas visões que ela tá tendo. E aí a gente volta. Trilha da Lua. Aí ele com ela lá. E aí a gente volta novamente para os rituais do Donovan. Rituais muito Aleister Crowley. Tem de tudo lá no meio. E a mensagem do ritual, ela é muito objetiva, tá? A mulher fala, tem um receptáculo, tem um cálice que está escondido entre as rochas, tem os eventos no Languedoc que já começaram, e o Donovan começa a falar assim, olha só, tá na hora da gente partir rápido. E a gente percebe que é mais ou menos a visão que a Selena teve, né? É um outro ponto de vista para a mesma visão. Para a mesma visão. E aí, voltamos para o sul da França. E agora a gente vai lá na comitiva do Santo Ofício, escoltada pelos cruzados e templários, e entre eles está o nosso bom e velho amigo, Gustav von Esenwald. Que ele está começando a demonstrar um comportamento estranho. Só um adendo pra galera, como nós estamos aí no pano de fundo histórico, tudo nesse capítulo aconteceu, tá, galera? Esse desembarque das tropas do rei Henrique III da Inglaterra na cidade de Royan, isso aconteceu. Essa comitiva do Santo Ofício lá no Languedoc, isso aconteceu. E todo esse capítulo, a parte do clímax nesse capítulo, é um fato histórico. A gente só coloca os nossos personagens no meio do fato histórico. Certo? E o que acontece depois lá com o nosso amigo Gustav? Ele é atraído, né, pro bosque. É uma visão, ele vê uma loura fantasmagórica lá no meio das brumas, não é isso? É, a loura do banheiro. A loura do banheiro. Ela conduz ele até um lago e ele pega lá um objeto de obsidiana negra. Esse objeto é o que sela a sua corrupção. Novamente, gente, ele não está fazendo isso por vontade. O Gustav era um templário puro. Quer dizer, puro não, porque você pode imaginar que puro seria parecido com um outro personagem que vai aparecer. Mas ele estava agindo de boa fé ali. Vamos dizer assim, ele era um bom homem. O Gustav, ele era um bom homem, mas era corruptível. E foi isso que atraiu ele pro Donovan. Dizem que todo mundo tem seu preço, né? Pois é. Apesar dele achar que ele considerar o Donovan e os objetivos dele, na verdade ele não conhecia os objetivos reais do Donovan. Ele só achava que o Donovan era um cara com um outro ponto de vista. Sim. E aí o que acontece? Depois que ele pega esse objeto, acontece, momentos depois, um ataque de fadites. Traduzindo para o povo, quem são eles? Os Fades disseram o seguinte, a gente vai ter que contar um pouquinho de história agora. Nesse período, do século XIII, lá na Cruzada Albigense, o que acontece? A França não era exatamente a França como nós conhecemos hoje, geograficamente. Era ali um emaranhado de reinos menores e duques e condes e tal, que existia na região lá do Languedoc, existia o condado de Toulouse, que era uma região muito grande e bastante independente da coroa francesa.
E o rei francês estava muito de olho nesse lugar. E era exatamente nesse lugar que proliferava ali esse modo de pensar, essa vertente, essa corrente diferente do cristianismo, que era o catarismo. Cara, isso a gente relata no conto Sinner, que tá lá no Lendas 1, né? Isso aí, tá lá no Sinner. Aliás, esse conto Sinner é exatamente contando o pontapé inicial dessa cruzada albigense. Aí o pessoal, se quiser se aprofundar mais, dá uma lida lá no Sinner. Mas nesse momento aí, eu vou dizer o seguinte: os Feydetes, eles eram exatamente esses senhores, esses reis menores, os condes, duques e tal, que eram reis vassalos do rei da França e que perderam sua autonomia, perderam suas terras no início dessa cruzada, porque eles apoiavam os cátaros. Então, Feydetes são exatamente esses nobres e os pessoais, e o pessoal que os seguia, que tinham perdido a autonomia das terras. Eram os renegados. Mas vamos eram os renegados. Poderia ser chamado também de Aliança Rebelde. Eles estavam defendendo que era deles. E eles não estavam fazendo nada muito demais, não, cara. Vamos botar esse negócio para não achar que era a galera atacando a igreja. Não. Ali era briga política no meio. Era muito política. O que acontece? O Gustav, ele se transforma numa criatura monstruosa, cara. Com sangue negro, membros deformados, aquela coisa... Tentáculos. Tentáculos, aquela coisa bem anime, né? Bem Cthulhu, o Chuchuco. E ele massacra todo mundo. E não sobra ninguém. E depois ele não lembra. Não é? Ele se fere e o ferimento desaparece. No capítulo final, na parte final do capítulo, o Gustav, ele assassina o próprio companheiro Jürgen, jogando num poço após um diálogo pesado sobre vozes, enfraquecimento e espíritos. Para ver como essas forças ocultas que estavam operando ali na cabeça fragilizada do Gustav. E aí termina com ele justificando, né? Deus Lovut. Isso aí. Ele usa o grito dos templários, dos cruzados lá da primeira cruzada. Cara, justificando o que ele fez como que Deus quer. Isso é a perversão do sagrado, né? É aquela coisa da gente mostrando que até as pessoas com as melhores intenções, elas podem ser corrompíveis. O que o Gustav faz aí, aquela comitiva do Santo Ofício que eles estavam escoltando, o Gustav leva todo mundo de arrasta. E isso é o pontapé para o cardeal, o arcebispo de Carcassonne, pedir ajuda ao rei para investir contra os cátaros que estavam se refugiando, aonde? Em Monte Seguro. Gustav, nisso aí que está acontecendo, embora um monte de gente tenha ido de arrasta, né? Gustav, ele é o primeiro a cair, o primeiro a ser seduzido pelo lado negro. E aí, então, acabando esse capítulo, vamos agora para o capítulo 8, onde nós iremos apresentar o Cavaleiro Perfeito. Mais uma vez, se aprofundando aí no esoterismo cátaro. O Cavaleiro Perfeito vai apresentar Luz André Lesage, que nos é apresentado, nos é introduzido bem melhor lá no Lendas Volume 1, no capítulo Sinner. Se você quiser conhecer o Luz André antes disso aí, para você entender muito do porquê que ele, vamos dizer, ele é um pouco chato nesse episódio, nesse capítulo. Eu já tô pra frente imaginando as adaptações. Lá a gente tem uma apresentação melhor dele. Aqui a gente vai colocar 3 visões do mundo. A gente tem o pragmatismo brutal de Nicolai, o idealismo absoluto de Lesage e o meio termo irônico do Brighton. Fica ali tentando apaziguar um e outro e não levando muito a sério nenhum e nem o outro. Eles são apresentados ali pela comitiva, que o Nicolai e o Brighton estão juntos. Se junta, tem aqueles momentos de tensão, tem aquelas farpinhas que o Nicolai na hora vê que o Luiz André está escondendo alguma coisa. Que o Luiz André, a gente sabe já que ele é um parfax, ele não envelhece da mesma maneira que as outras pessoas, ele tem
Ele seria um paladino, né? Era um paladino. A classe dele seria paladino. E ele tem... Só que ele não revela isso pra todo mundo. Ele começa a contar histórias que o Nikolai vê que ele cai no que ele tá armando, né? Que ele fala coisas como se ele estivesse lá. Ele falou, mas... Coisas que aconteceram há muitos anos. Quantos anos você tem, afinal? Não, isso aí são histórias que me contaram. E pra gente ver o quanto que esse lance dele é um paladino e tudo mais, tem um momento nesse capítulo que eles estão andando por um campo de feridos, que Nikolai tá guiando. Nikolai guiando é uma maravilha, né? Porque tá todo mundo no escuro, na completa escuridão, pô. Pois é. Aí, inclusive, é uma coisa que o Luiz André questiona, né? Eles ficam ali naquele joguinho, né? Um esconde uma coisa aqui, outro esconde uma coisa ali. Você enxerga muito bem pra uma pessoa cega. Ele para quando ele encontra um cara caído e é um inimigo. E ele cura o sujeito, como um bom paladino. Nikolai cita ele olhando daquele jeito, né? Questiona pra caraca. E ele fala assim, eu sou um cavaleiro perfeito. Eu mato, mas eu não mato por escolha. Eu mato porque... Não tem outro jeito. Não me deixa outra alternativa. Isso. Aí depois Nikolai começa a guiar eles passando só por onde só tem gente morta mesmo. Senão ele vai querer parar ali pra cada um cair. Todo mundo. Só explicando pra galera, perfeitos era como se chamavam os cátaros ali da maior ascendência, da maior hierarquia. Eles tinham uns votos que eles faziam a abstinência de carne, de sexo, de bebida. Quer dizer, um churrasco com resenha depois estava fora de cogitação. Ele poderia... A gente pode colocar ele no nível Chaotic Good? Pode. Cara, nesse momento, Nikolai fica muito irritado com ele. O Nikolai já tá ficando bolado. Mas ele vê, cara, que ter o cara do lado é um desperdício. Porque ele vai toda hora, ele vai querer parar pra ajudar alguém que tá precisando. E não só ajudar, como convencer as pessoas. Ele acredita que nenhuma causa justifica matar se não houver opção. E ele tá o tempo todo tentando achar o melhor que as pessoas têm. Ele acredita que todas as pessoas têm um lado bom ali por dentro e que ele consegue mudar a opinião das pessoas levando a palavra. E aí eles vão pro momento mais visual do capítulo, né? Que é a infiltração do... Atenção para a pronúncia errada do francês. Ponte Abbé d'Arnaud. Deve estar errado? Provavelmente. Com certeza. Nikolai encontra uma passagem subterrânea que ninguém iria saber que estava ali. Ele novamente usa aquele pulso de energia púrpura que ele tem na mão e explode as grades para poder entrar. E mais uma vez fica o Lesage ali com a pulga atrás da orelha, falando, porra, esses caras estão escondendo alguma coisa. Aliás, já teve uma passagem em que o Brighton e o Lesage, logo que eles chegam, que se reúnem lá com os outros nobres ali da região, que estão apoiando essa rebelião do Henrique III, o Nikolai fala, eu não vou com vocês não, vocês vão, é uma daquelas side quests, porra. E o Brighton vai com o Lesage para um lugar onde eles, na torre lá da fortaleza, eles avistam umas luzes lá nos pântanos e vão investigar. E essas luzes, na verdade, são acampamento de soldados dos franceses, do rei Luís. E nesse lugar tem um combate aonde tanto o Lesage, ele demonstra um poder que ele tem lá com a espada dele. Qual que é o nome da espada dele? Claire des Élus. É uma coisa assim, Lariucci. E o Brighton toma-lhe uma porrada. Para variar, o Brighton toma uma porrada de uma espada que voa pedaço da armadura da cota de malha para tudo quanto é lado. E aí, depois, quando os dois conseguem fugir ali, o Lesage fala para ele, pô, a pancada que você levou, o golpe que você levou ali, pelo jeito que tá a sua armadura, era pra você estar bem machucado, né? E o Brighton não tem nada. Ele fica só rindo, assim, meio cínico, aí fala, do mesmo jeito que, pô, eu vi você jogar uns soldados pro alto com um tufão, um tornado aí, que veio da sua espada, né, cara? Aí eles ficam naquela...
todo mundo faz um monte de coisa, todo mundo sabe que faz um monte de coisa, todo mundo finge que ninguém faz. É isso aí. Mas por que, cara, isso? Porque como a gente diz que ele é caótico e rude, que ele precisa de qualquer maneira fazer aquelas coisas, ele aceita algumas coisas ali. Ele poderia questionar aquilo e falar, não, vocês estão envolvidos com magia e tudo, mas como ele mesmo também tá. E outra coisa, né, cara? A gente tá falando do nosso mundo, a nossa realidade. Apesar de ser uma história de fantasia, nós levamos em conta que certos tipos de fenômenos, vamos chamar assim, não são uma coisa muito normal, como não seriam na nossa realidade. Então, para ser bem fiel, magia não era uma coisa que se fazia em qualquer esquina. É meio que por isso que eles ficam a boca miúda, segurando a onda ali para não falar muito a respeito de certas coisas. E, cara, nessa cena em que eles entram e Nikolai acha o local para eles entrarem, isso não é nesse momento que o Lesage e o Brighton saem na sidequest, tem umas cenas de batalha que Nikolai e Brighton matam sem se preocupar, tem que matar. Lesage evita ao máximo matar as pessoas. Inclusive, tem um cara que ele vira as costas pro cara, que o cara tá desarmado. Ele desarma o cara, simplesmente, e vira as costas. E aí o Nikolai é que salva ele. É, porque o cara vai pra matar o Lesage. Aí o Nikolai faz uma frase. Nikolai vem com uma frase que não é usada, não é a primeira vez que a galera escuta e ela vai ser importante mais pra frente. Ele fala, nunca dê as costas a um inimigo. É cruel, mas é verdade, né? E aí o Lesage fica com aquela cara, tipo... Pô. E aí eles garantem a segurança do convento onde eles invadiram. E aí nós somos apresentados a nossa bela Madeleine. Isso, a querida Madeleine, que vai dar um trabalho aí nessa história, porque os caras estão em guerra, estão lá com um monte de soldado mordendo a orelha, e os caras têm a brilhante ideia de levar uma noviça de um convento pro meio dessa bagunça toda. O Lesage fala, não, precisamos salvar essa bela menina. O Brighton olha pra ela e fala, chuim! É porque o Lesage quer salvar ela, ele quer salvar todo mundo, mas porque ela é uma cátara. Ela tinha sido enviada à força pro convento para poder mudar essa ideia errada dela. Pois é, e o Bright, quando vê a menina, tem uma iluminação atrás dela, quente, vento de ventilador no cabelo dela, toca uma ela música jogando o rosto pra lá e pra cá. Toca uma música anos 80, tem um chafariz atrás dela, o Bright fica olhando assim. Precisamos salvar a menina, né? Ela é inocente. O Nikolai comenta isso depois. Bright, você que precisa salvar ela, né? E o capítulo termina com uma conversa importante entre Nikolai e Lesage. Nikolai tá lá falando um monte falando de amor, espiritualidade pura de Deus. E Nikolai, pé da vida, olha pra ele e fala, já tá xingando ele pra caraca, que ele tá sendo atrasado de tudo quanto é modo. E ele fala assim, o ódio cura, Deus odeia todos nós. Nikolai, ele não é um vilão. Ele só tá puto da vida. Esse é um cara de pouca paciência. Só lembrando que o Nikolai usa aí, cara, com a licença poética, a letra de Disciple do Slayer. Pois é. E aí, gente, a gente encerra e vamos pro capítulo 9, A Estirpe dos Malditos. Belo título, hein? É o título de um filme. É uma homenagem ao cinema cult. A Estirpe dos Malditos é um filme dos anos 50, se não me engano, bem clássico, que fala sobre crianças sobrenaturais com poderes extraordinários. E esse mesmo filme, Wendel, ele serviu de inspiração pro Steve Harris escrever a letra da música Children of the Dam, sim, que é o título original, tá, desse filme. E nesse capítulo, nada mais justo do que a gente falar aí da Filha da Lua, né? A gente já chega apresentando o Donovan aqui como segura-chave, né? O capítulo começa com Donovan retornando à fortaleza, encontrando Ingrid. Vamos chamar ela de Ingrid? Ingrid. Encontra ela no Aí ela é Ingrid. É uma cena íntima, né? Quase suave, mas cheia de subtexto. Ela é protegida, discípula, amante, vamos dizer assim.
Ela é tudo, né? Ela é filha, ela é irmã, ela é esposa, ela é amante. Ela é um objeto de poder pra ele, cara. Pois é, vamos botar. Isso aí resume tudo. É consentido. Consentido, pô. Tá bom. Vamos lá. Aqui, ela tem várias visões, pesadelos, confusão entre sonho e realidade. E tem poderes despertando, poderes mediúnicos que estão despertando, proféticos, né? E o Donovan, ele ajuda ela a entender aquilo, mas também controlando. É importante, porque quando ele diz que promete protegê-la através da eternidade, isso demonstra que inclui cada reencarnação futura, porque a gente já falou, essa pessoa que está ali é uma reencarnação de alguém que vem reencarnando através dos tempos para estar junto com ele. Então, Bodhisattva. Ela não é imortal. Não. A personagem morre. No espírito. No início do livro ela morreu. Ela morreu não, no início do livro ele matou ela. Aí a gente passa para Montsegur, aonde Pierre Roger de Poix relata um massacre absurdo envolvendo inquisidores. E ele fala, uma coisa estranha aconteceu lá, né? Tem escuridão, tentáculos, corpos despedaçados. Uma coisa meio estranha que aconteceu por lá. Então, cara, mais uma vez nós estamos aí abordando um fato histórico, porque o Pierre Roger, ele é líder lá, ele é um dos Fates, é um daqueles nobres que perderam as terras e perderam a autonomia na Cruzada Albigense, e eles estão em Montsegur. E essa chacina que o Gustav provocou com a comitiva lá do Santo Ofício, essa chacina que o Gustav fez, isso daí vai incendiar o barril de pólvora e vai dar motivos lá pro bispo cardeal, sei lá, o cara lá de Narbonne, de mandar um pedido direto pro rei, e o rei já não estava querendo, né? Para eles poderem invadir Montsegur. E tem um ancião ali, né? Que é o ancião Bertrand Marty. O Bertrand interpretou isso tudo que aconteceu pela ótica Catra. O mundo material é corrupto, governado por regentes imperfeitos. A violência gera mais violência. Isso prepara o terreno ideológico para o cerco de Montsegur. Você vê, são uns pacifistas que, cara, não dá, a gente não pode seguir isso. Vamos nos refugiar, vamos tentar fugir da maldade humana. E a maldade está perseguindo. Pois é. E aí a gente volta pro campo de batalha com o Nicolai em Saint-Agnan. E aqui, cara, aqui a gente não economiza, né? É uma arma de destruição em massa, cara. Aqui é a famosa cena em que eu tento questionar as pessoas e as pessoas não conseguem entender. Nicolai, eles estão ali, e Nicolai ele está buscando alguém. Ele sente que tem alguém chamando ele ali. Ele sente que a Selena tá por ali. E só que não sabem, né? Na hora que estão lá na batalha, que tá o Brighton tá para um lado, o Lesage tá para o outro, vem um cavaleiro com uma lança em carga. Para quem não joga RPG, carga é quando aquele cara vem com toda a força do cavalo, com uma lança apontada pro pobre coitado que tá ali. Aqueles famosos duelos de lança. Isso aí. É física pura isso, né, cara? Você tá colocando toda a velocidade e a massa do cavaleiro e do cavalo na ponta daquela lança. E ele aquilo vem... é um Tomahawk na Idade Média. Isso. E ele vem, ele acerta o Nicolai no meio do peito. E a lança enverga. A lança enverga e quebra, cara. Aí o cara pode falar, esse cara aqui, além de imortal, ele é invulnerável, porque o cara tomou uma lançada dessa e não aconteceu nada. Aí o que ele faz? Nicolai usa energia elétrica, colapsa o solo, que ele fica puto com aquilo, incinera dezenas de soldados. Ele usa uma bomba ali, cara. Ele explode tudo que tá ao redor dele. Lembrando que tá chovendo. Tá de chuva. E essa chuva, a gente fala lá no início do livro, se Nicolai é perigoso em tempo normal, quando tá chovendo, cara,
tudo aquilo para ele é a coisa mais nítida do mundo. Vira um campo de precisão para ele. Isso, não tem como ele errar. O cara já é bom. Aí o Brighton, ele vê, né, vê aquele poder, mas ele questiona um pouco o caminho que eles estão tomando, por causa das alianças práticas. O Brighton ainda está naquela de querer ajudar, da política e tudo mais. Lesage, ele se envolve, uma característica dele. Lesage, E acaba abraçando as causas como se fosse causa dele. O Lesage está lá no meio, fazendo o que ele pode fazer para não matar totalmente as pessoas, mas não tem jeito, cara. Até um paladino mata quando tá no meio de uma guerra, uma batalha. É ele ou os outros. E aí, quando a vila é atacada, que eles estão, aí que Nikolai sente onde é que tá a Selena. Antes, a menina, obviamente, ela tá possuída pela entidade Selena, os pais estão querendo fugir, e a menina fica dizendo, o homem cego vai salvar a gente, o homem cego vai salvar a gente. Os pais não entendem o que está acontecendo, né, achando que a menininha tá delirando, tá sofrendo ali, e eles são encurralados pelos soldados que estão atacando. A gente tem que levar um detalhe interessante, que esses soldados, eles não estão agindo normalmente, eles parecem meio zumbis, como se estivessem sendo atraídos. Eles não estão mortos, mas é como se eles estivessem... Eles estão sendo atraídos, assim, eles estão agindo de forma não natural. Olhar frio. Eles estão atacando mesmo, né, como se estivessem sendo controlados. Eles vão na direção da menina. Quando o Nikolai percebe aquilo, que ele grita pro Brighton, Brighton é a menina. E Nikolai corre para poder ajudar. Aí eles estão presos numa parede, tá vindo um monte de soldado na direção. O que Nikolai faz ali? Porque tá quase... Eles estão quase alcançando a menina. Nikolai fica de costa, ele faz uma parede abrindo... Para proteger a menina e a família que está atrás. A família é consequência, ele quer proteger a menina. Os caras começam a acertar ele de tudo quanto é modo com a espada. Não acontece nada com o Nikolai. A única coisa que acontece é o famoso característico barulho de sino. Aquela vibração que fica quando o Nikolai é atingido. O Nokia vibrando. É o Nokia. Até que um dos soldados acerta a nuca de Nikolai com a espada. Atravessa ele com a espada. Aí Nikolai cai, morto. Óbvio, né? Quem tem uma... Lá no córtex cerebral dele, e atravessou com a espada. Aí o que acontece? A menina começa a chorar, é como se a entidade abandonasse ela. Quando isso acontece, os soldados ficam todos desnorteados, começam a olhar para um lado, tipo, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz? Quem é esse cara? O que houve? Aí os pais começam a ficar assustados, e isso foi apenas um engodo da menina, para dar tempo do Nikolai voltar ao normal. Aí, de repente, os caras todos olham para a menina, aí a menina fica com os olhos vítreos de novo, olha para os caras e fala assim, agora vocês morrem. E o Nikolai levanta, cara, levanta. Se antes ele estava explodindo os caras, ele pega os caras, ele explode os caras que estão ali de uma maneira que só sobra os pés. Levanta lock and loaded. Pois é. E aí ele fala com a menina começa a dizer onde... Ela falou que interpretou errado uma parte da profecia. Ela começa a dizer, ele está chegando perto. Nikolai já sabe de quem que ela está falando. E começa a dizer que é em Céribos que eles têm que ir. É isso, que ela tinha interpretado errado. Então, e aí que a gente mostra, né, que a estirpe dos malditos é um título que não se refere só a monstros ou hereges. Refere-se a todos que carregam poderes que não pertencem a esse mundo. E Nikolai está no meio. Acabando esse capítulo, passamos para o capítulo final, capítulo 10, a Batalha de Teleburg. Olha a história novamente chegando aí. O que eu acho muito bonito da gente usar o pano de fundo da história é que num capítulo desse, quem tiver um pouquinho de curiosidade, antes de começar a ler, vai procurar, dar uma pesquisada e ver o que aconteceu, como foi a Batalha de Teleburg. Porque aí vai entender o quanto Nikolai estava certo. E a batalha para onde eles estão indo, né? Que teoricamente eles estão envolvidos ali. Iria selar o destino lá do rei inglês. Por quê? Ele está muito seguro.
ele e o aliado dele, o Rubens de Lusignan, eles estão vencendo várias batalhas. Ele que você se refere é o Henry. O Henry. Eles estão muito seguros porque o rei francês, o Luís IX, ele está lutando em 2 frontes. Ele está mandando gente lá para o Languedoc e está mandando gente ali para essa região onde eles estão lutando com o rei inglês. E Nicolai e Brighton, eles já estavam avisando dos sinais, mas os caras estavam tão certos de que que tudo ia funcionar ali. Tudo vai funcionar e tal. E, cara, até o Brighton sai numa batida dessas, né? Sim. Na frente para poder ver como é que estão se movimentando as tropas e tal. É até um momento onde ele encontra com as tarelas. Sim. A gente já falou no outro podcast desses aí. E o Brighton traz para ele a notícia, cara, lá no estreitamento da ponte, lá em Teleborg, eles estão fazendo assim, assado, estão cortando floresta, estão juntando madeira, esses caras estão querendo fazer alguma coisa. Pode ser que a gente não esteja preparado para enfrentar eles. Cara, qualquer comandante experiente ia falar, não, então vamos rever isso aqui. Não, aí, porra. O Henry não. O Henry não. O Henry, ele tá tão seguro das vitórias que eles estão tendo, porra, ele vai. O Nicolai já tava, porra, deixa esses caras assim, vamos seguir a gente. E o Brighton ainda tá naquela, não, cara, vamos tentar, porra, avisar eles e não deixar, vai morrer muita gente. Tem amigos meus aqui, não sei o que e tal, mas não. Nesse conselho de guerra, né, o Brighton ele traz essas informações, Nicolai mostra a armadilha, o orgulho do Henry é maior, não tem jeito. E quando os soldados franceses atacam, isso aqui mostra o quanto que o Henry estava errado, o quanto que a história mostrou que isso foi uma das maiores derrotas, né? Para quem quiser se aprofundar, a Guerra de Santões. Vamos só... essa região onde eles estão. Tem uma coisa interessante aqui, que antes da batalha, o Nicolai tinha dado uma sumida. E ele vai encontrar uma pessoa, que é o Skitnik. Eles tinham dado lá, porra, um curto-circuito, né, cara? O Brighton, porra, querendo seguir, e o Nicolai falando que não sei o que e tal, que eles tinham os objetivos deles, eles têm lá um desentendimento que meio que parte cada um para um lado. Depois daquela mensagem... Não, depois daquela mensagem que o Nicolai teve da Selena, que ele... Calma aí. Tem que pensar um pouquinho nisso aqui. Aí o Lesage até pergunta, pô, cadê o Nicolai? Cadê seu companheiro? Ele foi para o Brighton falar? Não esquenta não, de vez em quando ele faz assim, some uns 2-3 dias, depois ele volta. Depois vai esfriar a cabeça. E o Skitnik é o mendigo que o Brighton encontrou. Quando você fala cheiro de enxofre, as pessoas podem achar assim, algumas pessoas podem achar, demônio, né? Não necessariamente. O Skitnik é um vigilante, é um anjo. Pode dizer que ele é um anjo, né? Vamos dizer que ele é um anjo da interpretação clássica. Ele é um ser que vem do espaço, como um anjo, dos céus. Então, o que são anjos? São homens que não estão na Terra? Né? A gente depende muito da interpretação que está ali. Aí ele fala que era ele que estava lá e depois ele revela que os soldados que estavam atacando também estavam a controle dele, porque ele está curioso para saber o que o Nicolai está querendo ali. E como o Nicolai sabe que esse anjo aí é um safado, sem vergonha, um grande dominante, que ele já encontrou. É o Língua de Prata. Língua de Prata, é isso aí. Vocês vão ver ali que o Nicolai conhece o Skitnik de longa data, não é de hoje. No livro 2 mostra. No livro 2 mostra um flashback. Eles vão conversar aí sobre Sodoma e Gomorra como se eles tivessem estado lá. Tiveram. Como se tivessem, né? Aí o que acontece? O Nicolai fala a respeito de alguma coisa que pode até acabar com a existência do Skitnik. O Skitnik fica meio sério. Tem o lance dele saber se ele vai poder ajudar ou não, mas ele tem a agenda dele. E é quando o Nicolai volta e fala pro Brighton, a campanha do Henry já era, acabou. A gente vai embora. Não, mas a gente vai embora, não vai adiantar nada, vamos perder tempo. A gente está perdendo tempo e a gente ali não vai adiantar nada. E aí vão eles, a comitiva dos cátaros, o Lesage e tudo mais. Mas antes disso também, ele convence o Brighton por causa de uma coisa que ele tem ali. O Nicolai não saiu à toa. Ele
ter uma coisa que ele está guardando no bolso, que depois ele mostra pro Brighton, não é isso? Mas é E aí o Brighton é no 2, né? Que ele mostra aqui. Não, é aí. Depois a gente vai pro epílogo. O epílogo é exatamente o que aconteceu. Vamos só mostrar que antes disso acabar, também mostra lá no sul da França que o Gustav, ele está completamente tomado pelas forças que ele não compreende, tá? Ele está virando, vamos dizer assim, um monstro legitimado pela igreja. Então, vamos lá. Aí a gente fecha esse capítulo com os imortais abandonando completamente a batalha de Celeborn, que nem chega a acontecer para eles. O Henry é derrotado de maneira assim, bem humilhante. A gente não chega nem a mostrar isso, mas fica óbvio. A gente só mostra. Está aí para contar. E aí a gente vai para o interlúdio. Aí o interlúdio, mais uma vez, a gente faz aquilo, deixa algumas pessoas quietinhas. Nós vamos voltar no tempo para contar uma coisa que aconteceu antes. Óbvio, né? Que a gente volta, aconteceu antes. Mas que impacta exatamente nesse capítulo que vocês já leram. Cara, mas fica perdido porque a galera não lê as datas. Quem gosta de ler bem linear, faz o seguinte, copia o texto do livro e organiza por data. Que dá para fazer isso. Dá para organizar os capítulos por data. E aí você consegue ler ele de uma forma... Eu acho que não fica tão legal, mas para a pessoa entender melhor dá para fazer isso. Porque o interlúdio, e é engraçado, né, cara? Você terminar um livro com um capítulo chamado interlúdio. Por que interlúdio? Porque ele é o meio da história, tá? A história continua no sacrifício dos puros. Sim. E aí, nesse interlúdio, nós vamos descobrir que Nikolai, ele teve um encontro com... na verdade, o Nikolai, o Brighton e tal, ele recebeu uma mensagem do mestre do templo da França. Renaud. E eles aí são templários. É o Renaud de Viquier, não é isso? Sim. E aí, o Brighton, o Nikolai convence o Brighton de ir até o encontro do Renaud de Viquier para descobrir o quê? Os caras tem templários aqui, e os templários estão do lado do rei da França, e nós somos templários também, mas estamos do lado do rei da Inglaterra, isso daí pode causar uma confusão e tal. E eles vão até o encontro do mestre do templo francês. E quando chega lá, tomam um esporro, né? Porque esse mestre do templo é uma das poucas pessoas que sabe da história de Nikolai e Brighton, sabe quem eles realmente são. E aí vai falar com eles que, cara, vocês estão fazendo, de novo, como que a gente vai conseguir apagar vocês dessa história mais uma vez? Porque é por isso que as pessoas não conhecem eles. Por isso que tudo que acontece envolvendo Nikolai e o Brighton são lendas. Por isso que a história não reconhece eles, gente. Eles são apagados de todos os registros. Constantemente. Tanto que na fundação da Ordem do Templo, você encontra os templários, eles foram criados por 9 cavaleiros. Isso está no livro 2. No livro 2 a gente continua isso. Pois é. Mas só para lembrar como é que era o modus operandi dos templários. Sim. De apagar alguns registros, que dos 9 cavaleiros templários originais, 2 deles não são registrados. E aí, a gente tem essa conversa, né? A gente vê o que está acontecendo ali. O massacre, né, dos inquisidores em Avonette, ele virou um pretexto para o Amiel mobilizar as forças contra os cátaros, com Montsegur e Queribus aqui no meio da conversa. E com isso vem a revelação final, sem rodeios e simbolismo, do que eles precisam buscar lá. Que o que está escondido em Montsegur. Pois é, que os templários sabem que os cátaros estão guardando lá, exatamente a pedido dos templários, é a tão buscada Arca da Aliança. Esse é o tesouro dos cátaros, que está escondido lá em Montsegur. Essa merda que o Gustav fez levou direto o interesse dos cruzados ali da França para Montsegur. E aí a gente encerra
o Destrinchando o Cálice dos Hereges, esperando que dessa forma assim, todo mundo tenha tirado todas as dúvidas. Não precisa nem dizer que depois disso aí, eles vão, o Lesage, eles vão sair abandonar a guerra, finalmente vão abandonar lá a guerra do Henrique III e vão seguir lá para a região do Languedoc, no sul da França, que quando é revelado da Arca da Aliança, por incrível que pareça, o Lesage sabia também, cara. Mas né? O círculo é pequeno. E então os objetivos de todos eles convergem. E aí a gente vai deixar um pouco essa trama política enjoada que tem ali, envolvendo o rei, envolvendo esse monte de coisa chata, e a gente vai partir por uma quest mais RPG. Que vai se desenrolar no Sacrifício dos Puros. Que é o nosso próximo episódio. E com isso a gente vai... O Sacrifício dos Puros, durante um tempo, vai ser o nosso último da série Destrinchando, que os outros livros eles estão muito recentes, vamos deixar mais um pouquinho, para dar tempo de todo mundo ler, antes da gente sair dando spoilers de tudo. Para o pessoal poder ler o Rei Celta 2, o Ceifador, o Monte dos Mortos e o próximo Lendas, que está vindo por aí também. Isso aí, gente. Surpresa. Muitas surpresas. Então, gente, vamos encerrando aqui. Esperamos que todos tenham gostado desse Destrinchando. A gente se vê na próxima semana, firmes e fortes aqui. O Wendel Garoffre se despedindo. Um abraço. Mariucci se despedindo aqui, direto do engarrafamento. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Imortais na Estrada, um oferecimento de DN 986.7 FM, sempre na sua sintonia. Agora nas ondas médias dessa galáxia, ZYB 853. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. SG 7 Med 13 4, desligando.